tertúlias. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de julho de 2011, terça-feira. O verbete é o 1988, 4 páginas, 43 logias e 18 máximos. Chama a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema, trafor onipresente. A especialidade, intrafisicologia. Definição. O trafor onipresente é o traço-força, virtude característica específica e essencial das manifestações pessoais sempre presente e atuante de modo permanente em todo o tempo, lugar ou dimensão existencial na vida evolutiva da consciência lúcida e dinâmica quanto à inteligência evolutiva. O holopensene pessoal harmonizador de holopensenes conscienciais e ambientais. A força holopensênica inescondível aos para-olhos atilados. As reações traforísticas ininterruptas da consciência lúcida. A abertura da porta para a serenologia. O trafor onipresente sendo característica vivencial dos evoluciólogos e serenões. O indicador diagnóstico do grau avançado de consciencialidade. A evidência do emprego inteligente do holossoma pessoal. A evidência da instrumentalidade inteligente da multidimensionalidade pessoal. A primazia incontestável dos megatrafores sobre os resquícios trafarinos. A expressão das altas habilidades conscienciais buscadas por toda a personalidade lúcida. A irradiação onipresente de energias restaurativas, equilibradoras e revigorantes. Na argumentologia, nós temos caracterologia com 12 categorias de reações derivadas do trafor onipresente da consciência lúcida, homem ou mulher. Na taxologia, tem 7 categorias de trafores em geral, para a consciência lúcida conquistar e aplicar de modo habitual. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes dentre os 15. Bitraforologia, fase existencial conclusiva. Ortopenseridade, qualificação dos trafores. E trafor consequente. Frase enfática. As onipresenças evolutivas na condição de megatrafores da consciência lúcida são as bases para a criação e manutenção permanente do Mater Pensene ideal potencializador da evolução. Quais manifestações você já consegue manter na condição onipresente e ininterrupta? Apresenta alguma em bases multidimensionais? Agora, questionamento. No livro Projeciologia é colocado que a coincidência de impressões digitais entre pessoas ressomadas em épocas diferentes poderia colaborar para a comprovação da teoria da série X. Quais fatos intrafísicos embasam tais hipóteses? Caso sejam referências bibliográficas, poderia citá-las? Não, eu que andei escrevendo mais isso e tem gente que andou estudando o processo de reencarnação, também tocou no assunto. Esse assunto veio a partir do processo da digitação, ou seja, da digitalização, das impressões digitais do homem e da mulher. A hora que apareceu isso, todo mundo começou a pensar. Se havia, por exemplo, a hipótese minha é a seguinte, se uma consciência está nessa vida, dentro de uma árvore genealógica, então ela tem depois uma vida nessa mesma família. Então, é uma série X consanguínea, uma depois da outra. Cria uma personalidade consecutiva consanguínea. Então, o cara, por exemplo, vai ser bisavô dele. Vamos entender. A genética, então, vai seguir. Pode ser que aí nós vamos encontrar
as impressões digitais iguaizinhas. Isso aí eu falo nisso faz 60 anos. Agora, o processo sério foi a hora que eles começaram a dar mais valor para as impressões digitais. Isso não tem muito tempo, não. Isso é recente, é do século passado. Agora, tem que estudar a coisa na digitação. Estuda o negócio para ver o BO, etc. Tal. É onde põe a impressão digital. Eu, por exemplo, andei estudando isso demais. Alguns casos que eu sabia que tinha, eu não encontrei nada. Nada que fosse igualzinho. Mas que tem chance, tem. A gente não pode dizer que não. Perguntei há alguns dias a respeito de homossexualidade e mutação extrafísica. E o senhor disse que certamente tinham ligação. Dessa forma, como se dá o processo de normalização do corpo extrafísico do homossexual após a dessoma? Esse processo ocorre e ele continua mutante até a ressoma. Ora, seria bom você ver o que eu já escrevi sobre mutação e os mutantes extrafísicos, né? Tem que ver aquele verbete. Já tem verbete. Pois é, tem vários desses. Agora, o problema todo é o seguinte, vamos entender aqui. Você parece que ainda não leu ainda os verbetes. O caso é o seguinte, o que acontece com o homossexual? O homossexual vai contra a fisiologia do corpo. Na hora que ele vai contra a fisiologia do corpo, ele muda a morfologia. A transexualidade é a mudança até da genitália da pessoa, muda tudo. Com isso, então, por exemplo, a mulher que tem panícula de pouso, que tem formas curvilíneas, etc., ela é uma coisa. O homem já é muscular, é outra coisa, não tem panícula de pouso. Na hora que começa a mudar uma coisa e outra, isso altera a morfologia, ou seja, a forma. Alterando a forma, isso vai. Agora, como o processo homossexual mexe no processo da antifisiologia, aquilo continua e vai de uma vida para outra. Chega num certo ponto que a pessoa não consegue mais manter a forma porque ela não se sente satisfeita. Então, por exemplo, até hoje, tudo que eu já estudei, eu nunca vi um casal de homossexuais que aguentasse 50 anos bem, que chegasse nas bodas de ouro. Por quê? Eles são promíscuos, a tendência é uma promiscuidade para alcançar um nível melhor de satisfação. Então, a promiscuidade faz o problema de renovação de tudo. Isso aí não para com a forma, e a coisa vai. Agora, outra coisa também que a gente viu é o seguinte, devido à insatisfação, ele não fica satisfeito depois que muda. É aquele negócio da transexualidade que eu já falei, tem até um percentual já. O percentual é pequeno, daqueles que fazem a transexualidade e que quer voltar ao que era. Mas ele existe. Então, por aí mostra que essa mutação vai continuando. Chega num ponto que a pessoa já não consegue segurar a transfigurabilidade do psicossoma. É isso que você tem que estudar lá. De modo que o negócio é muito mais sério do que você está pensando. E outra coisa, atinge o processo da evolução de todo mundo, lésbica, homossexual, transexual, todo mundo. E outra coisa, entrou na promiscuidade, pode esperar, que o negócio, a tendência é essa. Agora, tudo é um problema de dar supervalorização ao sexo. A pessoa tem que diminuir e pensar que a consciência não tem sexo. E não dá tanto valor para isso. Existem outros prazeres, não é só o prazer do êxtase sexual, orgasmo, excitabilidade, isso é besteira. Coisa de bicho, de animal. Agora, nós não podemos fugir disso, porque sexo é do corpo. Vê se você me entende com isso aí. Agora, procure os verbetes que falam sobre a mutação extrafísica. Isso aí tem mais. Outra coisa, você não vai ver homossexual, você não vai ver sexologistas ou sexólogos falar nisso que eu estou te falando. Isso aí é um processo de parapsiquismo, de intermissão, de extrafisicalidade. Para a pessoa saber, tem que ter visto o processo extrafísico, porque senão não vai chegar nisso. Uma outra coisa, se você for ver o Espiritismo, André Luiz fala lá sobre os processos de ovoides. O ovoide também é dessa fase. Você quer falar alguma coisa? Fala com ele, Paulo. Verbete recente que é paramutante. Paramutante. Ela pode baixar no site. Pode abaixar que já tem lá, não é isso?
Existe algum problema em contar para os outros qual é a minha sinalética energética que tem com os amparadores? O fato de contar seria uma forma dos assediadores ficarem sabendo para assim tentar imitá-lo e me ludibriar? Olha, se você tem medo disso, já está acovardando com o negócio, fica calado, né? Para aquilo que você faz, não fala para ninguém. O dia que você tiver coragem, mais testosterona, você fala até para os assediadores. Aí é um processo de ter testosterona. Tá bom? Aqui, não me leva a mal, não. É que eu falo tudo na cara mesmo. Afinal de contas, na minha idade, você sabe. Releva. Hein? Não há tempo a perder, a gente tem que falar tudo. Pode-se curar uma pessoa, independente da doença que for, através da mentalização de energia de cura mandada à distância? O senhor poderia explicar essa técnica para a pessoa que apenas tem conhecimento do EV? Não. Você tem que trabalhar mais com EV e outras coisas mais e ver o que acontece. A hora que você trabalhar mais com as energias, você vai ver que você pode melhorar a pessoa por telefone. Eu já fiz isso até do Brasil para outro país. Agora, não fui eu. Eu era o veículo. Os amparadores fizeram o serviço. Então, pode fazer até cirurgia invisível pelo telefone. Olha bem isso. Você num continente, a pessoa no outro. Mas tem que trabalhar mais. Além do EV, olha, assim, diz assim, arco voltaico, crânio chacral, mega euforização e etc, etc, etc. Né? 40 manobras, não pode esquecer o mais. Página 20, item unidade. O traforo onipresente é a unidade medida da holomaturidade teática. Gostaria de saber como é realizada essa medição. Aí você se vira, nós é que falamos a situação. Agora, vê o que você faz para chegar lá. Vamos fazer força. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, holoteca manual das 278 tecas ou coleções. Essa foi retificada. Todas já têm o Homo sapiens. Que antes estava só que não tinha sapiens. O Homo sapiens sapiens, eles consertaram tudo. Então, máximo. Então, por exemplo, só para vocês verem, isso aqui está muito bem feito. O que é engraçado é o seguinte, são só autoras, são 4 autoras. Ana Maria Pereira, Anália Lopes, Miriam Sanches e Rita Savai. 4 mulheres. Não tem homem fazendo as teclas. É preciso chamar aí e saber do Lastanossa o que está se passando por aí afora. A gente vê o que se passa. Eu não estou entendendo. É aquele negócio de não entender. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, eu preciso saber onde é que está. Está aqui. Traforoteca, que é desse nosso verbete hoje. Traforoteca. Conjunto dos itens sobre traço, força da consciência ou virtudes em geral. Tópicos, habilidade, atributo consciencial mais desenvolvido, traço, força, virtudes e outros. Etimologia, é essa que nós estamos falando aí. Tematologia, homeostática. Remissiologia, qualitoteca, maturoteca, mental somaticoteca, traforoteca, evolucioteca. Homo sapiens conscienciométricos. Especialidade, traforologia. Tem tudo aqui. Está muito bem feito isso aqui. Viu? Quem quiser vai ao Holoteca e pede lá, Manual das 278 tecas. Então, máximo. Muito bem bolado. Vou Sim. saber. Só um pouquinho. Eu tinha falado aqui para o Lógico que ia trazer para ele um negócio de poliglotismo, que hoje está na moda aí, tem muita gente que está publicando alguma coisa sobre as neolatinas. Eu vou ler para vocês, mais ou menos, isso é apenas um rascunho do processo do verbete do dicionário dos atributos. Poliglotismologia. Existe imenso tabu a respeito do poliglotismo, composto da leitura, audição ou conversação escrita compreensivas entre os outros idiomas estrangeiros. As técnicas não tão difíceis de quebrar tal tabu na vida prática, até sem viajar para o exterior. Por exemplo, a pessoa que segue aquele processo do coque, que é como é que é? Isso. E que tenha o idioma português como língua nativa ou língua materna, com concentração mental e memória razoável,
pode enfrentar a questão com expressiva dignidade intelectual. Em primeiro lugar, busca se assenhorear de um único idioma, no caso, a estrutura do latim. Em seguida, ela procura entender, na seção da lexicologia do Holociclo, no Centro de Alto Estudo da Conscienciologia, o CAEC, os textos escritos de exatamente 18 línguas neolatinas, ou seja, derivadas do idioma latim. Quais são elas? Na ordem alfabética: aragonês, asturiano, auvergnês, corsa, espanhol, catalão, francês, friulano, galego, italiano, leonês, occitano, picardo, provençal, romanche, romano, sardo e valenciano. O pesquisador ou pesquisadora terá um pouco mais de dificuldade para entender a escrita em 2 idiomas, o auvergnês e o picardo. Contudo, isso é a minha experiência pessoal. A pessoa vai ver, porque às vezes com ela é diferente. Mas só de você ver assim, você ler, você vai entender um monte de coisa. Contudo, pela compreensão dos assuntos da escrita, verá o tabu do poliglotismo quebrado pelos fatos, ampliando o próprio nível intelectual. Se o leitor ou leitora não admite o exposto, faça a experiência. E não se assuste ao se reconhecer tendo noções básicas substanciais de 20, quer dizer, 2 mais 18 idiomas diferentes. Aqui o processo do argumento é experimental, assim, só para chatear. Mas você entendeu? Agora, esses aqui, ó, é muito interessante a hora que você lê esses idiomas escritos. Ué, eu estou entendendo isso, estou entendendo tudo. É mais fácil algum desses idiomas do que ler carta enigmática. Olha bem o que eu estou falando. Agora, eu vi isso muito cedo na minha vida, por isso que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, a hora que eu falo que eu estudei 20 idiomas para lá, o povo fala, mas 20? Mas isso não é nada. Se a gente colocar esses aqui que são línguas regionais, isso não vale. Então, por exemplo, não vale. Aí, por exemplo, neolatina só devia ser umas 3. Então, por exemplo, português, espanhol, italiano, talvez o francês, e ficar nisso, porque senão nós vamos ter toda essa. Agora aqui, ó, o picardo e o outro aí que eu estou falando, o auvergnês, não é fácil, não. Esse aí são um pouquinho mais complicados. As palavras têm muito rabo, sabe, lá no caso. Bom, essa questão da linguagem, comigo aconteceu com uma gente, eu vou para um país, eu não entendo a língua daquele país, a pessoa fala e se começa a entender. Assim, não, e outra coisa, a maioria dos poliglotas, eles acabam falando tipo judeu, que fala numa frase, tem palavras de 3 idiomas, numa frase só. Isso é normal. Quando a pessoa começa a falar muita coisa, ela complica, mistura, entende? Agora, por isso que o ideal é a pessoa pegar, se ela tem uma língua que não seja, vamos dizer, regional, que não seja língua pobrezinha ou ágrafa, mas uma língua igual a nossa, por exemplo, português, e a pessoa dominar isso bem, é melhor do que saber uma série de idiomas, até para conversar. Porque do ponto de vista de elaboração do pensamento, a coisa mais séria que tem é entender bem o significado dos termos daquele idioma na escrita, escrevendo. Por isso que eu dou valor para isso que eu estou falando aqui, essa técnica minha. Eu não vi isso em parte nenhuma, mas se fala muito em neolatina, de todo jeito. Agora, é muito fácil, vocês, é só fazer a experiência que eu estou falando. Agora, o catalão, lá na Espanha eu lia do catalão, você lia eu tudo, entendia tudo. Não é? Pois é. Agora, quando eles falavam, eu não entendia. Eu não disse nada. Por exemplo, se você pegar o tagalô, que é a linguagem indígena das Filipinas, mas que tem conotação com o espanhol, você vai entender um monte de coisa deles. Tagalô, que não tem nada a ver com isso diretamente. Que a origem lá é indígena, o negócio é outro. Houve a influência, a inserção do espanhol, mas é outra coisa. Então, você pensa, ver o tanto de idiomas. Tem um monte de... Depois que você domina 3 idiomas, você pode saber 30, 40, um monte deles, isso é bobagem. É comum eu ler, por exemplo, italiano eu leio e ouço, entendo tudo, mas para falar não consigo falar tudo. Agora, eu, por exemplo, se eu firmar bem, eu pesco uma porção de coisa
até nos processos de filme. Entendeu? Até esse da Escandinávia, esse negócio todo. Agora, tem que prestar bem atenção em tudo, porque no filme ele é muito difícil cada conversação, mas tem um fator fantástico, que ajuda demais se a pessoa souber. É ela seguir o que é que está havendo. O contexto, então, o enredo, o script, a história, aquilo esclarece demais a situação. Você conduz, então, você mata a charada de modo diferente. Você está entendendo? Não é só o conceito, pela situação. É o que a minha mãe me ensinou, eu aos 5 anos, como é que fazer com a charada. Essa questão de língua, a última coisa. A parte da paragenética deve ter uma influência grande, né? Não, tudo tem, a paragenética, a ortobiografia. Outra coisa, uma coisa seríssima, é a retrocognição. Se você tem retrocognição do lugar que você dominava a situação, eu, por exemplo, eu tive uma diferença de mais ou menos, foi menos de 40 anos entre a última vida que eu tive e essa atual. Isso, então, me deu uma condição, eu já nasci sabendo espanhol. Por quê? Já vinha como, vamos dizer, ideia inata a situação. Que eu tinha vivido alguns anos, uns 6, 7, 8 anos, falando espanhol. Entendeu como é que é? Muito recente. Com as minhas retrocognições desse período, sabendo das coisas, tudo aquilo junta fome com a vontade de comer. O que é engraçado é o seguinte, quando a turma lá em Uberaba recebeu o negócio lá do Perón, e veio o ministro, aquela coisa toda, e o processo de universidade de Buenos Aires, eles assim, eles vão pagar uma excursão científica a Buenos Aires. Por quê? Ele estava querendo julgar a política do justicialismo, que era o peronismo, em cima de todo mundo. Então ele pagava para o povo ir, para ele colocar o peronismo na América Latina. Então nós fomos baseados para conhecer, porque todo mundo queria. Era o último ano da faculdade de odontologia da turma. E eles eram 15 que podia ir. Ia o professor, ia mais um e ia o intérprete. O intérprete eles não arranjaram. Então foram lá e falaram, não, quem sabe espanhol aqui eu volto. Agora veja, eu não era daquela turma, não era nada disso. Então entrei lá para ser, veja a piada, eu ser intérprete de espanhol em Buenos Aires. Foi assim a minha primeira viagem ao exterior. Tudo começou desse jeito. Entende? Outra coisa, mandaram um negócio, naquela ocasião estava sendo inaugurado o Constellation, que era um avião enorme, com aquela porção de motor, e chamava atenção, porque de noite você via aquilo tudo incendiando, o fogo, sair das turbinas, todo mundo via. Entende? Ainda não era vedado do jeito que é hoje, tipo Rolls Royce, o negócio era diferente. Então aquilo foi um auê, você está entendendo? O máximo, na ocasião. E a gente ficou lá uma temporada. E outra coisa, você há de ver a riqueza do lugar, porque o Perón falou com o ministro, para ser o melhor que eles tinham, em matéria de comida, de local, de ambiente. Outra coisa, eles faziam até uma espécie assim, de recepção artística das coisas, com o povo todo. E tudo quanto era acadêmico. Escolhi os acadêmicos e as acadêmicas mais bonitas para ter contato com a turma. Era muito engraçado isso. Isso é 1953. Paulo, uma observação que eu queria te fazer a respeito do espanhol. Dentro do espanhol se reconhecem na Península Ibérica somente 5 línguas derivadas do latim. Ou seja, o catalão, o galego, o espanhol. Provençal. Não, provençal é considerado uma... É outro, né? É Mas dialeto. também é forte. O valenciano e o português. E tem mais uma língua que não deriva do latim, que é original da Península Ibérica antes da época dos romanos, que é o basco, né? Ou euskera. É o basco. Tem isso tudo. Mas olha, tem muita coisa nesse assunto aí. Agora, uma pessoa que dominar bem um pouco de espanhol e de português, já sabe um monte de idioma, se ela quiser. Bom, isso que você tem comentado, né? Você sempre falou o processo da pessoa dominar a sua língua materna, até para se manifestar e tudo, as suas gestões a partir dela. Qual é a dica que você dá, qual seria a orientação para que a gente pudesse aprofundar mais o domínio do português? Que dica que você dá de estudo para que a gente pudesse
É o estudo da gramática? O que seria o estudo? Você pegar alguns clássicos mais sérios, não de literatura propriamente dita, mas clássico de estudo, daquele tipo de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, que eu trouxe um monte de livro que tem aí. São os especialistas. Você está entendendo? Gramática seria? Não é só gramática, é o processo do idioma em si, é mais do que a gramática. São os gramatólogos, mas outros. Eles também trabalham mais. Então tem um monte deles aí. Agora tem uma turma de Minas Gerais que é fora de série. Eu trouxe um monte de livro que tem lá embaixo. É só olhar em matéria de português que você vai chegar nisso. Mas não é só gramática pela gramática. Não é isso. Que eu queria saber. Quem estudar gramática pela gramática é besteira. Não é bem isso. O problema é você chegar nisso e ter uma noção geral daquilo. E depois você ter um instinto natural, criar em você a sua tendência de entender como é que forma a língua. Aí fica mais fácil. Então você sabe, só de ouvir, fala assim, não, isso aí não é português, tem alguma coisa errada, está batendo, vamos ver o que é. Não está correto. Porque tem a fluência natural do idioma. A hora que você domina isso, fica tudo mais fácil. Agora, uma pessoa só tem dificuldade com a língua materna se ele, por exemplo, for um índio. Aí é diferente, né? Porque aí é uma língua difícil, indígena, que não adianta nada. Tem que ser uma desse tipo, uma língua mestra, tipo piloti. Você está entendendo? Grandona. O esteio da barraca lá. Então, por exemplo, a neolatina dessa, tipo português, o alemão, por exemplo, fora de série. Entendeu? Essa sustenta o processo. Você vai longe com ela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para dominar isso é o que eu estava falando ali, a pessoa tem que ver o que ela faz, que é uma opção de coisa. Leitura, audição, conversação, escrita, tudo de uma maneira compreensiva. Agora, a coisa mais séria é, se você vai usar aquilo na vida prática, profissionalmente, vai viajar, tudo isso, você tem que saber a conversação direito. Agora, se é o processo seu, apenas a parte intelectual, o problema é entender a escrita bem, para você traduzir aquilo. Se você traduzir, melhor. Isso eu estou falando para você do ponto de vista muito prático. Sem muita besteira aí de cultura que o povo vive falando e aumenta o processo cultural, tal, besteira isso. Agora, no nosso caso... E outra coisa, sem literatice, que isso aí empata o tempo da pessoa, liquida com ela. No nosso caso, vale a pena também um estudo profundo do latim, propriamente dito, né? Não, a primeira coisa que eu falo é isso. O que eu falo? Estudar o latim mesmo para valer, né? Você tem que entender alguma coisa. Como é que faz, como é que é isso, que modo que é. Agora, ó, a coisa mais séria que você tem que saber são as desinências com o processo básico de tudo quanto é prefixo, afixo. Afixo é, de modo geral, o que a gente chama para tudo. Então, é o prefixo, sufixo. É aquilo que eu chamo de interfixo. Você está entendendo? Que pega tudo, que é o geral. Então, se você entender isso aí só, em matéria de latim já vai ajudar demais. Agora, depois, seria bom você saber o mecanismo dos processos do grego, para ver o que é que a língua portuguesa recebeu do grego, que é o que ela lá estuda na etimologia. A maioria nossa é latim primeiro, segundo grego. Então, isso aí ajuda muito, porque muita coisa do latim veio do grego. Entende? O grego é o avô, o latim é o filho, e nós somos netos. Você está entendendo como é que é? A situação é mais ou menos isso. Você tem uma ideia. Agora, vale a pena pensar nisso. Entende? Vale a pena. Agora, eu estou vendo aí que a Cíntia está aí. Ô, Cíntia, o que é que você tem que ver com aquele autor do livro que você trouxe? Ah, nada. Pois é. Ele andou estudando e está defendendo. Eu estive lendo o livro essa noite. Eu estive lendo o livro. É interessante lá o processo que ele está querendo, mas... do ponto de vista da filosofia, o homem é fora de série. Ele não é bobo, parece que é um rapaz. Pelo jeito dele escrever, a gente vê que é rapaz ainda. Agora, ele foi fundo para ver o processo da filosofia. Entende? A questão, ele estudou o mito, sabe? Dentro do processo do Fédon. Fédon, vocês sabem que é o negócio da morte, né? A turma da dessomatologia tem que falar no Fédon, tem que estudar isso. A turma que estuda a dessomatologia. Entende? Que é o problema da morte do Sócrates, porque o Platão foi baseado nisso que ele fez o Fédon. E é o diálogo, né? Agora, esse nosso amigo de Uberlândia, da faculdade,
fez a defesa de tese dele ali dentro. Mas agora ele não é bobo, escreve bem, a gente vê, cita um monte de autores da época, está muito atualizado. Lá no prefácio tem um camarada de Belo Horizonte, que também é PhD lá de Belo Horizonte, que falou que ele está no caminho, que vai fazer uma bela carreira acadêmica. Realmente, o rapaz não é bobo, mas a gente vê que ele é rapaz. Eu sei que cada modo de escrever o português, você vê logo, não, esse é jovem. Ainda falta ainda as dicas. Ele ainda usa muito via de regra, entende? Porco seguinte, lá tem uma porcada, entende? Tem via de regra, quer dizer, mostra que ele precisa de conversar comigo, eu com ele uma meia hora, precisa dar umas dicas para ele liquidar com isso, porque isso aí pega, não tem jeito. Mas ele é bom. Matéria de filosofia, a gente vê, é cara que já estudou isso em vidas anteriores. É que eu não li esse livro, eu tenho também, mas ainda não li. Não. Mas quando eu vi que falava de Platão e imortalidade, eu lembrei do senhor na hora. Eu vou ter que levar esse livro para o Val. Não, o Fedor eu já li muito, já falei até no Fedor, que nós já estudamos tudo, por causa do processo da imortalidade, mas principalmente por causa da dessoma, que é a morte. É o estudo da morte. E principalmente a morte, que foi baseada na morte do Sócrates. E como é uma editora local, eu falei, lá não deve ter. Vou levar. Mas agora o livro está muito bem feitinho, para Uberlândia, essa coisa, alto nível. Eu gostei de ver, eu posso falar agora, contar papo. Lá no Triângulo Mineiro é contar papo. Eu posso contar papo a respeito de Uberlândia agora. Uma das coisas que eu estava brincando ontem com o pessoal, as mudanças que eu vi aqui e em mim mesmo, desde que eu vi ano passado, para o balanço, e agora. Uma das diferenças é que ano passado eu ganhei um livro seu, dessa vez eu te dei um livro. Ela descontou. Isso chama represália, é uma vingança. Vingança não. Essa é uma vingança técnica, mental somática. Positiva. Mas olha, essas vinganças a gente gosta. Estamos aí. Estamos esperando qualquer represália. Mas é interessante. Fedon, mito, imortalidade, o estudo da morte. Muito bem bolado. Val? Sim. Okay. Existe alguma diferença entre o trafor onipresente e o megatrafor? Como é que é o trafor? O trafor onipresente e o megatrafor? Não, aí depende de você conversar com a pessoa, né? Pergunta para ela. O onipresente, às vezes, pode ser, mas às vezes não. Por exemplo, ele pode ser onipresente durante um período que a pessoa esteja trabalhando, por exemplo, num congresso, ou num período de férias. Às vezes a pessoa está usando sempre aquilo. Depende das companhias, o ambiente, o all-pensene, né? Aí varia. Eu acho que não necessariamente, você está entendendo? Você não pode exigir isso para todos. Agora, esse livro, se aparecer coisa de Uberlândia, se um dia vocês comprarem na Epígrafe, eu queria ver os livros que estão publicando nessa universidade. Tá certo? Lá é interessante ver. É Dufo, lá o negócio deles. Aqui na página 21, na Principiologia, na última linha, você fala do princípio dos contrafatos e princípio de contrafatos e parafatos. Aqui. Está marcado que eu ia tocar nesse assunto. Então, o princípio de contrafatos e parafatos não há argumento nem para-argumento. O que você quer? Está explicando tudo. O que é que você queria que explicasse mais disso aí? Aí quer um pouquinho mais, né? Agora, veja, contrafatos e os parafatos. Não há argumentos nem para-argumentos. Então, tanto para um quanto para o outro. Mas o que eu queria saber, eu queria que você, se você pudesse detalhar um pouco mais a natureza do para-argumento. No que ele se difere mais, obviamente... Ele difere totalmente porque a pessoa tem que ter uma noção, primeiro, de EC, energia consciencial. Segundo, de sinalética parapsíquica, pessoal. Se ela não tem, não adianta você conversar nisso. Ela não vai ter argumentos nem para defender e nem para combater você. Qualquer coisa que ela falar é suposição. Não adianta. Então, o problema todo do para-argumento em relação ao para-fenômeno ou para-fato é a vivência. Sem a vivência não adianta nada. Agora, veja, mesmo na vigília física ordinária aqui, nessa dimensão, nós precisamos de ter uma vivência para a coisa ter algum valor.
Senão não adianta nada também. Autoridade Agora, moral. pensa bem essa paravivência, como ela é mais séria ainda. A gente precisa mais ainda isso na paravivência, no processo extrafísico. Agora, ó, energia e sinalética parapsíquica. Não tem outro jeito. Agora, dentro disso do para-argumento, você comenta, volta e meia, a questão do argumento, da irresistibilidade do argumento, por exemplo, de um evoluciólogo e tal. A irresistibilidade, presta atenção. Argumento, o professor que sabe defender seu posicionamento, o amparador que faz assistência, o evoluciólogo que te dá uma dica, o serenão que toca em qualquer coisa que diz respeito à sua pessoa, tudo isso é irresistível. Isso eu estou falando para quem tem lucidez, para quem tem lógica, para quem é racional. Agora, o que é engraçado é o seguinte, é que eu estou falando na irresistibilidade para uma pessoa racional. Não é não é uma pessoa que você coloca a canga em cima. Não tem nada subserviente nisso, presta atenção. Isso aí é muito sério, pessoal. Você está entendendo, não? Essa irresistibilidade ela é devida à lógica dos fatos? Não, quer dizer, não é só a lógica dos fatos, é o tsunami da realidade. Ele vem, e leva tudo com você. Você fica sem argumentos, sem nada, não tem saída, não tem jeito. Eu chamo isso o tsunami da realidade. Agora, no caso aí que você está falando, é o para-tsunami da para-realidade. Entendeu o que quer dizer? Então, por exemplo, o cara está aqui. Aí vem aquela consciência, como o tal mal às vezes fazia com as pessoas. Tirava a pessoa do corpo, levava, colocava ela lá mais ou menos em pé e começava a mexer para ela ter lucidez. A hora que ela tinha lucidez, ele levava para ter uma experiência vexaminosa. A pessoa lembrar, encontrar com o povo, ela lembrar de tudo que teve no período da pré-ressoma dela. Isso é que é a projeção vexaminosa. Ali, isso é terrível. Agora veja, isso é irresistível. Agora veja, é muito difícil nisso aí encontrar quem é que tem mérito para passar por isso. Por incrível que pareça, é uma cirurgia meritória. Se de ter mérito, sem mérito não tem a cirurgia. Agora, veja, eu escrevi sobre, e falei muito em projeção vexaminosa desde a década de 60. Agora, tem também projeção vexaminosa nos meus livros, já falei nisso. Agora, veja, essa aí é que eu considero a irresistibilidade técnica, prática, objetiva, liquidante. Você está entendendo? Acachapante. Ela resolve. Ela é terrível. Que a pessoa vai ver tudo. Por exemplo, existe algumas outras coisas, mas aí já é pedir demais. Foi o que aconteceu comigo. Em vez de eu sair do corpo, eu tive a retrocognição no quintal da minha casa, para ver o processo do meu irmão. Aquilo é acachapante e é vexaminoso. Nunca mais eu falei nada a respeito do meu irmão. Procurei ajudar o tempo todo. E outra coisa, eu tinha tanto contato com a história que ele só confiava na mãe dele e em mim, a vida dele toda. Depois ele foi até para Uberaba, ele tinha mais contato, era comigo. Eu coloquei ele no mesmo quarto que eu, junto comigo, cama junto da minha, lá perto. Você está entendendo? Então isso tudo é seríssimo. Agora veja, o que é que apenas uma retrocognição de alguns minutinhos, o que é que não me deu pela visão panorâmica da situação? E aquilo repercutiu na minha vida o tempo todo. É tanto que depois que ele dessomou, eu falei assim, não, o jeito, vamos colocar esse cara aqui de novo. Eu quero acertar isso. Veja bem, eu não ia casar. Tudo de caso pensado. Quer dizer, eu devo as coisas lá do processo, que aquilo lá influiu muito na vida dele. E aquilo influiu em muita gente. Eu fiquei livre dessa gente toda, mas ele não. Entendeu? Foi por isso que eu venho, nasço da mesma mãe, ele nasce da mesma mãe que eu consigo superar o processo de epilepsia, ele não. Você entendeu?
Então, veja a situação. É lógico que ele também não tinha macrosoma. Essas coisas todas. Agora, o que é pior da história é que chega nesse nível, você já olha tudo matemático. A fisiologia sua, dos outros, o processo da série X, tudo matematicamente feito, tudo claro. Não tem jeito de fugir, não há desculpa, não adianta você procurar justificativa, ou topas ou não topas, ou faz ou não faz. Como é que fica? Você está entendendo? Uau. Tudo fica delineado. Interessante, sim, para a gente estudar o processo da argumentologia a partir dos amparadores e do parapsiquismo. Quer dizer, o amparador ele não fez uma argumentação verbal. Ele chega e te dá um tapa em silêncio. Então, ele tapa com luva de pelica. Ele não assim que se fala a técnica? Sim. Tapa com luva de nesse pelica. caso, então... Mas é um tapão. Ele trouxe a informação, você conclui por você mesmo. Né? Quer dizer, não precisou... e chega num certo ponto, você não é mais bisbilhoteiro, você já não quer mexer muito, você não cisca em cima dele. Mas eu digo no caso deixa a coisa acontecer. Do seu irmão, da retrocognição lá de você descendo a escada. Quer dizer, ele trouxe a informação, os amparadores trouxeram, pronto, acabou. É persuasivo. Você agora, ali quem é que fez isso para mim foi a monja. A monja? Que eu vi ela fazendo isso com outros. Então ela é especialista nesse negócio. A hora que ela fez com outros, que eu estava junto, eu falei, agora estou entendendo porque de onde apareceu. E outra coisa, era mais ou menos nessa época que ela aparecia para mim, igual um anjinho lá, bonitinho ali do lado esquerdo. Então, não tinha jeito. Agora, vamos agora pensar nessa questão da filialdade, que é o brotherhood, o processo da família, o filho, a mãe. Presta atenção. Eu, filho do Chico, que era uma mulher lá na Espanha, vem nessa vida, lá pelas tantas, a minha mãe pede para ajudar o Chico. Presta atenção. Olha só, isso é que o povo chama da ingresia. O negócio é mais complicado do que a gente pensa, porque está tudo enrolado. Agora, a monja foi minha filha. Passa tanto tempo, ela vem para ajudar o pai. O ex-pai. Presta atenção. Você está entendendo bem como é que é isso? Aí você vai começar a entender lá o que espera por si, o negócio dela também. Agora, veja, na hora que você junta para ajudar um filho, ou um pai, ou uma mãe isolado, você está ajudando o conjunto todo, é o grupo. Aí vem a grupalidade, a grupo-karmalidade. Tudo vem aí. Isso aí é muito interessante você pensar. Agora, casos iguais a esse, eu estudei uma série deles, inclusive durante o movimento espírita. Entendeu? Tem muita coisa nisso, dentro do processo da família nuclear, e o problema da série X consanguínea, e etc. Tal. Isso tudo é muito sério. Tem que pensar muito para a pessoa entender isso. É complexo. Página 20, item unidade. O trafora onipresente é a unidade medida da holomaturidade teática. Isso aqui nós já falamos. Qual a sua intencionalidade na página 21, polinomiologia? A demonstração teática do polinômio, autocrítica, autoincorruptibilidade, autocosmoética, autodesassédio. Ao usar autodesassédio no lugar de desperto ou desperticidade. Diferencia os dois termos usados na conscienciologia. O caso autodesassédio é o início do princípio da desperticidade. É a primeira condição básica. Então eu estou dando o início do princípio do começo. Se você entender isso, fica tudo mais fácil. Agora, tudo isso aí caminha para desperticidade. Agora veja, quando o cara chega na desperticidade, a autocrítica dele é enorme. A autoincorrupção já está bem, vamos dizer, patente, concreta. E o processo da autocosmoética, o CPC dele já está lá no fim. Está grande. Então a coisa é essa, tinha que ser o autodesassédio mesmo. É correto. Agora é bacana que ela examinou, a Marilza examinou, ela está certa. A minha percepção do parapsiquismo é que existem épocas que está muito potencializado, e em outros menos. Desde sempre capto os pensamentos de outras pessoas antes delas falarem algo. Sinto as intenções dela que depois se confirmam.
Perceba instruções do que tem que fazer em situações delicadas. E aí dá tudo certo. Pense em alguém e logo depois a pessoa aparece, e por aí vai. Porque essas percepções oscilam. Ora fortes, ora mais fracas, é assim com todo parapsíquico, é porque depende das influências do dia a dia, do ponto de vista do seu corpo animal. Aí é que é o X, é o corpo animal que influi nessas parapercepções. Agora, o que você precisa de analisar mais as paraperceptibilidades e estudar o problema da energia. Aí vem tudo até bater nas 40 manobras, tudo aquilo que eu falei, de novo. Ela entende isso, que ela é psicóloga. Quando temos o ímpeto para aprender alguma língua estrangeira, aparentemente sem motivo, isso poderia ser algo que vem de outras vidas ou ser preparação para alguma experiência futura. Venho, algum tempo, juntando material para estudar russo. Sim, aí depende do que é, né? Tem uma série de fatores. Às vezes a pessoa é um capricho temporário, se de ver por quê. Não tem sua razão. Tem que examinar. Agora, idioma, quando a gente vai estudar, precisa de ver a aplicabilidade, né, geral, pragmática, prática do processo. Senão não adianta. Valdo, aqui, Sim. a definição aqui, eu queria que se aprofundasse, porque ele é um trafor onipresente, é um trafor, é um mega trafor que domina todos os outros, tudo. É aquele que aparece mais, né, com a pessoa. Agora, precisa saber, por exemplo, já pensou se esse que aparece mais seja muito positivo e seja o mega, vamos dizer, e não só trafor, mas o mata pensando da pessoa, como é que fica? Quer dizer, ele pode... Junta a fome com a vontade de comer, que eu estava falando aí. Agora, vai longe. Depois eu estava pensando, aqui na segunda linha da patologia, você fala abertura de porta para a serenologia. Eu queria saber com o serenão, o que acontece? Ele vai dominar N trafores, né? Sei lá, vai dominar tudo. Isso aqui seria o primeiro sinal que a pessoa já entende serenologia. É a primeira dica que ela já tem uma pitadinha, um lampejo, um vislumbre da serenidade dentro dela. Mas, Valdo, se o megatrafor, se o onipresente está sempre ali, como é que o megatrafor não é ele? Ele está sempre ali, mas já não sabe aonde, quando, qual o período que ele está atuante. Se ele vai ficar assim, por exemplo, se pegar a pessoa, mandá-la para a Itália, se vai continuar lá do mesmo jeito. Nunca se sabe, tem uma série de condições, né? Vão mandar lá para o meio da máfia, como é que fica, né? Ele viu. Mas não é verdade? Mas não tem sua razão? Não, se ele é onipresente é porque ele vai para lá também. Não, é onipresente aqui, mas não quer dizer que seja lá, calma. Que isso? Se a pessoa mudou o ciclo de relações sociais, o social dela vai mudar totalmente, vai exigir outros atributos, outros predicados. Como é que fica? Tem que se adaptar. Então, a gente também pode afirmar que para a pessoa ter uma identidade extra, ela teria que pelo menos ter um trafor onipresente evoluído, pelo menos um. A maioria tudo é assistencialidade, interassistencialidade. Esse trafor seria isso. A tendência dessa interassistencialidade, que é o caso do Zé, é o parapsiquismo. Gente, eu exponho tudo a meu respeito para vocês entenderem através de um cara chucro, sou eu. Peraí. Mas a realidade é essa, está difícil sair disso. A identidade extra começa por quê? Porque se tem A hora que tem, veja bem, a inspiração, ou a tendência, ou vamos dizer, a predisposição de outrem, um processo alheio, que a pessoa veio em cima de você e começou a te chamar. Você está entendendo? Daquele jeito. Devido a alguma coisa que você já tenha feito. Agora, o que nós estamos falando é identidade extra positiva. Então, o que você fez foi alguma coisa positiva. Por isso que eu falo, é a interassistencialidade. Agora, essa identidade extra, ela fica mais positiva, alcança mais raízes mais profundas, ela começa a ter pseudópodes através de
dividendos maiores, uma opção de coisa com visão curva e etc. tal, através de várias vidas, se tiver parapsiquismo. Porque senão não vai ficar tão forte o processo de retrocognição, por exemplo. E aí vai. Agora pensa, coloca a pangrafia no meio disso. Gente, sabe aquele negócio da caldeira da bruxa? Põe essas coisas todas e movimenta aquilo. Se vocês não quiserem, não gostam de bruxa, pega o liquidificador, coloca tudo dentro do liquidificador, tudo isso nós estamos falando, e põe aí 20 fenômenos desses. Como é que fica? Ainda tem outra coisa. Existe o centrifugador, aquele que vai, entendeu? Esse é que é o melhor. Aí o que vai ficar puro, a única coisa que vai sobrar vai ser o processo da interassistencialidade parapsíquica. Não sobra Eu estou nada. falando bem claro. Agora veja, é lógico, aí tem que ter cosmoética, está aí dentro, a prioridade da pessoa. Outra coisa, saber usar o corpo, a hora que ela estiver aqui, o corpo de macho ou de fêmea, adequadamente. Senão, como é que fica? Então, o curso intermissivo nós fizemos porque a gente já deve ter tido algum resquício de interassistencialidade. Por exemplo, tem gente aqui que chegou no curso intermissivo e que já tinha algum apelido extrafísico, mas ainda não pescou o valor disso, ainda não chamou atenção. Muitos de vocês vão ver, quando sair daí, entende? Então, por exemplo, o Adejarmas vai chegar lá e vai ver que não é o Adejarmas, às vezes é outro. E ele vai, não, eu gostei desse outro. Vamos esquecer o Djalma. Você está entendendo? Isso tudo vai acontecer com muitos de vocês de agora para frente. Isso vai ser inevitável. Eu já estou preparando o ambiente. Eu sou uma espécie de precursor dos problemas do pós-dessomático da maioria aqui. Entendeu? Sou consciente disso. Eles mesmos falaram para abrir o jogo com isso. E ainda falaram para mim assim, não interessa se uma parte pequena não vai te entender. A parte maior vai. E outra coisa, realmente é o que está acontecendo. A parte maior está entendendo. Porque senão não ia continuar falando. Então, a interassistencialidade é a condição necessária para estar no curso intermissivo. Daí pode-se nem ter tido parapsiquismo. Mais ou menos é isso. Mas agora, nós temos que falar, não é desse jeito, a gente tem que falar que o saldo da ficha evolutiva é que é o fator, vamos dizer, determinante do curso intermissivo. Então a gente precisa ver, né? Porque só se falar em interassistencialidade, às vezes, não corresponde bem às nuances do saldo, sei lá. Mas não tem como ter saldo se Isso não aí fez. teria que perguntar para o transmentor. Mas não tem como ter saldo se não fez assistência. Não tem como ter saldo na ficha se não fez alguma assistência. Mas o saldo a gente nunca sabe como é que é, né? Mas também deixa de fazer muita coisa errada. Também ajuda no Se examinar o que é, né? Saldo é uma coisa complexa. No saldo também influi aquilo que a pessoa deixou de fazer de errado também. Não é só o que ela fez de errado. Só isso aí que ela deixou de fazer pelo errado. menos 5% já deve ter entrado. Estou sendo bonzinho, 5%. Loche, dá para explicar isso melhor? O Valdo e meia comenta que uma das coisas mais sérias nessa vida não é aquilo que você faz, que isso é sério, óbvio, mas é aquilo que você deixa de fazer. Agora, pensa em relação às outras vidas. Em muitas situações, a omissão superavitária contribuiu para o saldo positivo da pessoa. Então, você tem aquele que, de repente, ele está fazendo muita assistência, mas ele também fez muita coisa errada. E aí é isso que o Valdo está falando, quer dizer, você tem que pesar justamente nesse saldo. Tem que dar um balanço. Por isso que é sério, senão a gente pode cair no caminho mais fácil. Não, poxa, está fazendo muita assistência, mas também fez tanta coisa errada, e aí o saldo está... Você sabe que eu fiz aí esses dias, eu dei para 6 pessoas examinar os processos nossos aqui de revisão, né? Então eu chamei a atenção, puxei a orelha da Mabel, do Everton e agora do Loche. Mas uma orelha suave, você sabe como é que é? Mostrando. Então hoje eu falei com o Loche.
pela a tendência que ele tem e o estilo que ele está usando até o momento. Ele anotou tudo para ver. Você reconhece, né? Agora, foi em cima do lance. Então, veja, o texto que eu dei para vocês estudarem estava muito bruto. Através do bruto, você sabe as coisas, porque tem muita coisa ali que era uma verdadeira pegadinha para cada um. Agora, vocês estão muito bem. Agora, esses três eu tinha que falar alguma coisa. Aí o Elton, eu não dei diretamente para ele, ele estava trabalhando comigo, sabe tudo como é que era, eu tinha que falar. Né? Agora, o do Loche, ele é bem específico. O Loche nisso, por exemplo, a exposição, ele está indo direto àquilo que interessa. Como a gente poderia falar, é o estilo de vendedor. Aquele que vai direto aos finalmente, que não tem prolegômetro, que é prático, pragmático, etc. Tal. Mas ele supera o esquinerismo, Skinner, esse negócio todo de pragmatismo. Ele está muito bem pelo modo de pensar. Você está entendendo? Do jeito que eu examinei seu caso lá, que eu falei, isso é fora de série, tem que dar valor. Falei a mesma coisa para ele. Agora, ele, por exemplo, a tendência dele é ver a coisa no individual. Ele, então, com o tempo, vai ter que passar isso para o coletivo. Entende? Então, por exemplo, se ele vai escrever, ele pega muito você, direto, tá? Tudo dedo no nariz. Mas ele não tem o coletivo. Nós, por exemplo, ainda não chegou nisso. Você está entendendo? Tem que ver lá com calma. Agora, é a tendência, mas ele é perfeito naquilo que eu já estou fazendo. Agora, o que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a pessoa que está fazendo isso não tem autoconsciência disso. Eu não sei até que ponto que ele sabia disso. Agora, penso que você não sabia tudo, porque senão você não ia anotar. Se ele soubesse tudo, ele não sabia anotar. Não, eu já sei, já superei isso aí, não é? Mas você veja que é sério. Agora, olhei uns 5 itens só. Por aí você já sabe o processo da estilística. Então, isso aí influi em tudo isso. A hora que você pergunta, a hora que ele dá opinião, o jeito dele, a situação, que ele vai em cima do lance. Então, não há filosofia no processo dele. Há pragmatismo. Mas a parte depois de você, aqui no Tertúlia, ele é que dá... Pois é, mas ele é prático, o povo tudo entende, ele vai direto aos finalmente. E outra coisa, pega onde dói. É o busilis, aquilo que eu falo. Entende? É o no-gord. Então, isso aí é importante para a gente ver. Agora, isso tudo entra naquilo que ela perguntou. A ficha, o saldo. Então, olha as tendências das pessoas. Eu acho que todo mundo aqui devia estudar o seu autoestilo, a estilística. Isso é muito importante, Eduardo. Só continuando então, onde que eu queria chegar? A assistência foi necessária, de algum jeito. Até para a ficha evolutiva não tem como ter saldo se não teve alguma assistência. Mas para a psiquismo não teria sido necessário. Agora, a tendência é o seguinte, nesse nível aí, que a pessoa está preparada para curso intermissivo, tudo já teve muita assistência. Agora, o processo é que a assistência de Tacon é predominante. Tá, mas para psiquismo não necessariamente. Não. Então, o segundo ponto nosso mesmo é o parapsiquismo, né? Mas agora, a coisa mais séria é o problema do esclarecimento, né? Agora, esse esclarecimento é que entra aí a prioridade, a priorização evolutiva, a cosmoética, que é o que eu vivo falando aqui, eu não posso fugir disso. Agora, lá no fim de tudo, tem aquele negócio que eu falo. O que é no fim de tudo? O que é aquilo? Cosmovisão. Cosmovisão. O povo já está sabendo. De tanto bater, vocês já estão doutores no assunto. Agora, Valdo, dentro disso aí que a Grace está colocando, eu sempre também comecei a me questionar se também não entra outro fator, que são os vínculos conscienciais. Não, mas isso é óbvio, né? Mas eu só te pergunto, tem jeito da pessoa evoluir sem vínculo? Então. O vínculo ele existe, querendo ou não. Agora, o processo todo é que, fazendo isso que eu estou dizendo, os vínculos são totalmente melhorados. Qualificam, com certeza. Mas eu queria chegar assim, você já escreveu sobre isso, o processo da heteropromoção evolutiva, você promover a evolução dos outros. É que às vezes a gente olha, claro que não tem uma visão de conjunto, uma cosmovisão grande, mas às vezes a gente pensa, poxa, fulano tem muito mais parapsiquismo, fulano tem muito mais interassistencialidade, e às vezes a gente não tem, pelo menos numa avaliação assim, ele não tem vínculo. Então, por isso que eu questiono assim,
como é que é isso dentro desse processo? Porque você já comentou assim, ó. Muita gente que a assistencialidade dele ainda é egóica. Pensa aqui, ó, eu não falei aqui, mas tem uma coisa que é vamos dizer, o todo, que coloca todos esses fatores intelectivos de baixo. Ele acoberta tudo isso. É um todo. Esse todo qual que é? Tem um nome. Policarbalidade? Não. A policarbalidade é consequência. Não, mas falou igual. Megafraternologia, que é a que eu falo. Esse aqui é o todo, ó. Está tudo lá. A hora que a pessoa chegou nisso, ela já viu que existe serenologia. Mas olha só, você já comentou, tem gente dentro da Conscienciologia que no passado até matou você e tal. Quer dizer, se a gente for olhar todo mundo aqui. Não, mas se vocês for olhar uns aos outros, é muita cuspida um na cara do outro o tempo todo. Não fica meu irmão, né? Se gritar pegar ladrão, não fica meu irmão. O negócio de chupar olho, não. Esquece o chupa-olho, nós já não estamos mais nesse nível. Mas assim, ó, é que parece que tem isso. Como o caso da monja, você, e aí as pessoas das suas relações sociais ao longo das vidas, isso influiu para que a gente... É como se fosse quase que um pistolão para chegar nessa condição de estar no curso intensivo. Esse negócio de pistolão, o nome disso extrafisicamente é interveniência. É aí que eu a intercessão. O nome que eles gostam mais é intercessão. É tanto que o próprio André Luiz, eu mesmo recebi mensagem falando em intercessão. Do André Luiz. É intercessão. Lá no caso é espiritual, quer dizer, extrafísica. A intercessão. A intercessão, ela depende do mérito. Então é a meritocracia total. Então veja, isso tudo está dentro da vinculologia, o processo da policarbalidade, tudo está aí. Mas aquilo tudo que eu falei antes é que embasa as condições para chegar nisso. Mas a gente está falando disso aqui sem aquilo que eu disse antes. Mas, Valdo, isso esclarece então a evolução em grupo, né? Isso começa a ficar bem claro, um processo da evolução em grupo. Policarbalidade. Passa a fazer sentido, mas a hora que chega nisso, melhora tudo. Valdo, tem um aspecto... Agora, ó, uma coisa muito séria que você deve falar para a turma que chega lá. É a hora que a pessoa não sente mais saudade. Ela sente uma necessidade da presença da outra. Por quê? Devido às energias do mental soma que a outra dá para ela. Mas isso não seria saudade? Não, a saudade que eu falo é isso. Mas esquece a palavra saudade, que ela já está toda furada. O problema não é esse. Então veja. Não é emocional. É o nutriente mental somático. Põe isso na sua cabeça, escreve isso aí, já que você está escrevendo, que você vai saber tudo. Nutriente mental somático. E acabou, ó. Se você entender isso, acabou. Aí, esse vínculo, a policarbalidade, a megafraternologia, a interassistencialidade, tudo isso é uma coisa só. Mas como é que a gente diferencia isso do que a gente conhece como saudade? Como é que a gente caracteriza melhor esse nutriente mental somático, essa saudade mental somática? Problema amoroso, etc., um processo afetivo. Você precisa de ver o som da voz da pessoa. Tá. Aquela coisa. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Isso aí ainda é baixinho, é pequenininho. Agora, por exemplo, o processo não é esse. É a hora que você sente a presença da outra pessoa e aquilo não te dá só um banho de loja, esse banho extrafísico de energia que a pessoa sente. Não, é mais do que isso. Te alimenta. Você acabou de ter um banquete em 5 minutos que vai durar 1 ano. Aquilo te alimenta. Há um processo de... Você cresceu, ficou obesa de uma hora para outra, inchou. Você está entendendo? Vê se não entende. O processo é mais ou menos por aí. Então, por exemplo, o que é a saudade? Saudade é a carência das energias da pessoa amada. A pessoa está com carência disso. Mas lá no fundo isso é muito mais sério que isso que eu estou falando. A carência, às vezes, é um processo de você debater um tema da mateologia que está na ponta da sua língua o tempo todo te chateando. E aquela pessoa, ela pode esclarecer isso para você. Está entendendo? É isso que o transmentor faz comigo.
Ele vem e fala, não, tem isso. Então, é aquilo que o popular, o povão chama, atualizar as fofocas. No caso aí são as fofex, as fofocas extrafísicas. Valdo, mas no caso, por exemplo, essa eliminação da saudade, não entendi bem, só com as energias de mental soma já... Mas... Só a presença da pessoa que está com a intenção focada em você, já melhora. E você focada nela, a situação muda. Então veja, isso é superior ao holoorgasmo. Vê se me entende por aí, vocês vão começar a entender o que ele quer dizer. Então, por exemplo, não fica pensando, vocês acham que a monja aparece assim à toa por causa disso? Não. Tudo tem sua razão. Tudo tem razão. Então isso estimula, incentiva, revigora, fortalece, tudo. Arranja aí 50 expressões dessa, tudo é a mesma coisa. Agora veja, na hora que a pessoa é homossexual e lésbica, já que o rapaz, a turma estava falando, nem pensou nisso ainda. Eles estão a 1000 anos-luz de distância. Não entendeu nada ainda da realidade dele como consciência. Está muito bicho demais. Está entendendo? Agora, por exemplo, o povo que faz a transmigração é tudo isso. A turma da consciência com os réus transmigrada, é tudo esse nível. Está tão longe que não dá para debater. É como se você estivesse falando uma coisa dessa, é um outro idioma, eu não entendo nada. Está falando grego. Entende? Não é? Então, isso aí que a gente tem que começar a pensar aqui. O nosso nível é outro. Entende? Agora aqui. No livro manual da TENEPS, diz que o tenepsista recebe carta de pedido de TENEPS. Que forma os revertentes sabem de você? Quem são eles? Ixi, esse aqui está no início, do princípio, do começo, está danado. Ô chefe, escuta. Faça aí o negócio, estuda tudo, que depois você vai ver na prática como é que é. O povo acaba sabendo quem é você, o que você está fazendo e tudo mais. E outra coisa, quem vai orientar isso é o seu próprio amparador de função da TENEPS. Tudo vem para a sua mão. Era bom, se você chegar aqui um dia, se você quiser, eu mostro para você, pelo menos um monte, do que eu recebo quase todo dia. Te pedido como é que é. E outra coisa, não sou só eu, aqui tem um monte, são dezenas de pessoas aqui da Cognópolis que recebem pedido. Considerando que o seu trabalho com a conscienciologia, de certa forma, já havia sido traçado, dando a sua atual ressoma, é igual ao seu também. Qual o significado da sua passagem pelo movimento espírita? Foi para ajudar as coisas, e eu fui lá para ver, porque aquilo me ajudou muito na questão dos fenômenos parapsíquicos, desde pequeno. E era só espiritismo que tinha aí para ajudar. Na minha terra não tinha nada de parapsicologia, ou gente que fazia pesquisa de parapsicologia. Que importância isso teve? Ou foi algum desvio da sua rota? Não, já estava mais ou menos traçado para a gente ajudar o processo do Chico Xavier. E eu fui trabalhar com o Chico Xavier porque a minha mãe pediu. Nós fomos lá, eu mesmo, nos apresentamos, eu e ela, para ele. Eu não conhecia a gente diretamente. Em 1955. O problema todo foi ele. Em relação à identidade extra, por exemplo, esses espíritos comunicantes, né, que tem o André Luiz e outros, que então eles têm um nome que eles estão assinando que não necessariamente é o nome que eles tiveram na vida intrafísica. Isso poderia ser considerado uma identidade extra? Não. É outra coisa, é tipo não, um pseudônimo. É igualzinho, por exemplo, você não pode falar que o enumerador, a identidade extra dele, não é. Isso foi eu que dei. Entendi. Por exemplo, André Luiz é o nome do irmão do Chico. Ele é que arranjou o nome e ficou de acordo, os dois. Entendi. Não necessariamente tem a ver com... Entendi. É a pessoa que escreve que Chico pôs. Chico é o irmão que chama André Luiz. Nasceu muito antes das coisas do André Luiz. É um pseudônimo. Ele gostava do nome. Não, mas aqui, só fica aqui. Não, ele gostou do lá, nome né? bonitinho. André Luiz. Entende? Então, provavelmente o André Luiz não vai usar esse nome André Luiz como identidade extra. Se ele tem... É outro. Eu não sei. Precisa examinar. Primeiro é ver se tem. Tá, entendi. Se tiver, não necessariamente. Se não tem, a gente arranja. Vamos arranjar da agora para frente. Né? A gente arranja aí para vocês. Aquele que quiser depois, quando a MB somar, se não tiver, me fala, que eu vou estudar seu caso.
E outra coisa, eu vou fazer uma banca e não vou cobrar nada por isso. Tá certo? Agora. Aqui, Max. Parece que o Max está. Estava dessa vez. Sr. Waldo, eu gostaria de entender um pouco mais essa questão da intercessão e do mérito, né? Aí pegando aquele caso que o senhor já colocou, que aí a pessoa vai lá, mata uma pessoa que é mais evoluída, aí essa pessoa mais evoluída passa a fazer assistência para aquela pessoa que causou mal para ela. Aí eu queria entender o mérito nesse contexto. Aí, então você vai entender o mérito da cobaia aqui. Eu já contei o fato, vou contar tudo bonitinho de novo, para você tirar agora, vamos dizer, uma ilação, eu não estou falando lição, não, ilação de outro ângulo, com outro matiz. Eu estava com meu Fusca, tudo bonitinho, maceteado, e vou para a Barra da Tijuca, para encontrar com as pessoas, que eu estava até fazendo assistência lá. Vou com o carro e na hora que eu subo a curva, para pegar lá no Rio, você conhece bem o Rio, a situação? No Leblon, na hora que você sobe ali para caminhar lá para os dois irmãos daquela situação. Lá tem um sinal, que às vezes fica o guarda e para tudo, porque está muito congestionado, muito carro passando para um lado para o outro. O que eles fazem? Para o negócio lá. Eles, então, o que se passa? Eu vou com o meu carro na curva, exatamente no meio da curva, eu chego, está tudo parado, eu paro meu carro, fico quieto para trás. Um homem vem distraído, que era o médico, com um carro novo, enorme, você está entendendo, novinho, e vem com a corda toda atrás, quando ele bateu no meu carro. É lógico, né? Meu carro maceteado, mandou o carro dele para as cucuias. Ele foi para o escambau. Entendeu? Aí o homem sai de lá e vai ver, nós vamos examinar o que aconteceu com o carro. Então, quando eu vejo o homem, os olhos dele começam a aparecer lágrimas, aquele negócio, eu falo, não tem nada não. Você não tem seguro, não. O carro, desse jeito, não tem nada não. O que você acha que você precisa para pagar isso aí? Assim, eu acho, pelas coisas que eu vi aí, os negócios, deve ficar em tanto. Então não tem nada. Tirei um talão de cheque, dei para ele. Assim, vai lá e acerta isso. Assim, mas não interessa, eu tenho dinheiro, não vai me fazer falta, e eu vou ficar tranquilo. Esse meu carro é maceteado. Se ele fosse o outro, não teria acontecido nada com você. Nós dois teríamos estourado tudo. Ele aguentou bem, por isso que estourou pouco, porque senão ia estourar mais. Por causa da velocidade que o cara veio, eu acho que ele aumentou a velocidade para poder subir, porque na curva tem que subir. Você sabe onde é que eu estou falando, né? Na hora que faz a curva ali. Agora, Niemeyer, Avenida Niemeyer, na hora que vai subindo. Agora, o cara ficou meu amigo depois dessa. Eu encontrei com ele feliz da vida, já tinha resolvido a coisa, estava trabalhando lá, ele era médico. Muito bem, mas estava começando. Um negócio terrível, né? E outra coisa, como é que ficava? Então você veja, aquilo foi espontâneo do meu lado. E eu me senti bem, ele também, ficou meu amigo, ficou por isso. É a vida. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, não fica distraído, não. Esse negócio de dirigir distraído é um perigo, você está distraído. Você não viu o negócio à distância. Você não viu mesmo. Quando eu vi, estava batendo. Cada curva, né? Subiu com força ali. Então pensa nisso. Se um caso desse, de carrinho, coisa à toa aí, acontece um caso desse, pensa bem no resto. O que é que esse povo não raciocina? A ilação que você pode tirar disso. Professor Waldo, assim, eu entendo a atitude do amparador de querer ajudar a pessoa. Eu fui amparador dele. Também. O que eu queria entender é o seguinte, assim, o mérito da pessoa nesse contexto, entendeu? Pois é. É isso que eu queria entender. Agora, veja, ele tomou uma lição, né? Outra coisa, a lição maior que eu dei não foi ter dado dinheiro para ele consertar o carro, não. Foi de ter falado para ele, você precisa de olhar com atenção o que se passa. Olha bem isso. Porque senão amanhã ele poderia ter um acidente que ele ia morrer, né? Eu tirei ele da morte. Isso aí é que eu pensei lá na hora. Que ali, para bater, se há de ver as lanternas do carro, o negócio todo, ficaram irreconhecíveis. Quebrou tudo na frente dele. Porque meu carro era todo maceteado, ele era um blindado. O cara vem e bate. Agora, aconteceu alguma coisa.
A hora que ele bateu, o negócio foi um pouco, aqui o carrinho, ele foi um pouco para frente, mas não bateu em nada. Mas não teve nada com ele. Valdo, mas quem que era essa pessoa? Esse ponto é coisa do passado seu com essa personalidade, né? Coisa que veio do passado e que ali apareceu não é só no isso, contexto. A inspiração que devem ter me dado na hora, né? Que eu levei um susto danado, né? Separado, tudo que estou esperando, você sozinho, eu estou aguardando, já estava ali, há alguns minutinhos. Chega o cara e BAM! Você já recebeu alguma trombada assim de trás? A gente assusta, para quem não está acostumado com aquilo. A pessoa pode morrer. O negócio foi pescoço. Não, isso aí, por exemplo, o meu amigo lá da Itália, que eu fui antes dele morrer, ele morreu devido a um processo desse. Ele já estava tudo com aparelho, aquele negócio, e acabou que matou o cara. Um pesquisador da parapsicologia de Verona. Eu fui lá para ver, justamente ele. Valdo, agora eu queria entender uma questão ainda em relação ao processo da afinidade no passado, né? A afinidade é uma questão que envolve o passado. Só que quando você começa a trabalhar com as questões de conscienciologia, as pessoas começam a melhorar e começam a descobrir essas afinidades ou a desenvolver essas afinidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que isso funciona. O problema todo é que conosco, a tendência nossa é você começar a saber mais do grupo do que da intimidade. Então, por exemplo, a família nuclear às vezes fica secundária num caso desse. Você primeiro vai saber os outros que têm afinidade consciencial, cosmoética, policármica. Em seguida, ou em segundo plano, é que você vai ver os afins do seu grupo consanguíneo. Essa que é a diferença das coisas. Lógico comentou sobre a questão do pistolão. Você acabou funcionando como um fator atrator extrafísico das pessoas que tinham mais afinidade com você no início. Sim, mas todo mundo é assim. Teve a questão do pandeiro, que você comentou. Todo mundo é assim, dependendo do serviço. Então. E outra coisa, com os amparadores e as consciências mais evoluídas, quanto mais você faz positivo, mais eles vão lhe dar. Mais eles fornecem alguma coisa, eles doam a situação para você. Eles vão te dar apoio. Isso vai ampliando, ampliando, ampliando. É assim que a pessoa evolui mais depressa. Então inevitavelmente, a afinidade é inevitável na evolução. É inevitável. Agora, não sou só eu. Não fica pensando que se deixar por lógica, ele só pensa em mim. Pense em vocês todos aqui. Quando dessomar, nós vamos ter um processo do período pós-dessomático, depois da segunda dessoma, está entendendo? Totalmente diferente e melhor do que os anteriores. Isso vai ser inevitável. Vocês pensam bem quantas horas você não tem pensado do processo de evolução, intermissão, cosmoética, policarmalidade, querendo ou não. Isso aí é interassistencialidade. Então, é a conviviologia, é a vinculologia. Pensa bem nisso. Isso tudo pondera demais e pesa na balança e vai abrir caminho novo, não tem saída. A gente acaba tendo mais afinidade com outras pessoas, não, às vezes, aí do que com a você própria vai família. elastecer a sua cosmovisão a respeito de quem é quem. É o negócio do quem é quem, aquele livro lá, quem é quem, o nosso lá, já participei, Who's Who. É um negócio de ver. E tem aquela questão, às vezes, de você voltar na família para mostrar como é que você está, né? Porque, às vezes, a família simplesmente não sabe mais de você, não tem mais ideia de como é que você está, né? Mas aí o processo genealógico, ele fica até secundário. Mas você vai começar a entender mais o que é a prosêmica, do ponto de vista da vinculologia. Quem é quem mais próximo? Eu já tenho mostrado para vocês. Por exemplo, eu no início não queria estar falando muito do enumerador, transmentor, monja, nada disso. Quem é que falou para eu falar? Foram eles. Que era para eu dar exemplo para vocês. Ver como é que é isso. Não é um exemplo que às vezes vai pesar muito na balança, tem gente muito melhor do que eu por aí fora. Mas o processo é ver qual é o modus operandi, o modus faciente da cobaia. Eu. Como é que isso funciona comigo? De que modo que é que eu sei, tenho experiência ou dou valor para as coisas? Vocês têm que olhar por aí.
Agora, isso é impressionante. Agora, ó, vamos falar franco para vocês. Não adianta falar tudo isso e mais alguma coisa e acrescentar muito mais coisa. Vocês não vivem dentro do meu micro-universo consciencial. É a mesma coisa com o processo da monja que eu já mostrei para vocês. Eu não vivo lá dentro, nem vocês vivem. Você não sabe como é que é o processo serenal. Entendeu? Então vocês não vão poder saber, eu, no meu nível, que já estou assim, bem dentro do processo da dispersidade, como é que a gente sente. Vocês têm que vivenciar o processo. Então, o problema da interiorização impraticável é terrível. Você está entendendo? Que não dá para você saber. Mesmo, por exemplo, se a monja ou, vamos dizer, o reorganizador deixasse que você o possuísse temporariamente, fizesse uma possessão interassistencial ou interconsciencial ali, você mesmo assim não ia pegar nada. Foi o que aconteceu comigo com a monja. A hora que eu vou entrando, eu recuei. Não adianta que isso aí me perturba, em vez de me ajudar. Então, o processo todo é esse. Nós estamos aqui estudando, presta atenção, direito, tá certo? Vem aí, então, uma grande consciência e traz o para-direito deste tamanho. Você acha que a turma vai aguentar? Não vai. Mas a megaforização... Tem que ter. Então, tem que chegar até perto. Mas a raia tem que ser defendida. Ela tem que ser respeitada. Tem a raia. Esse exercício aí essa prática da megaforização já é para ajudar a gente a melhorar essa condição? É para o povo começar a pensar como é que isso funciona, como é que é. Porque a gente não pega um milésimo do que é realmente, não, né? Mas às vezes a pessoa que tem vindo aqui de vez em quando, estão falando as verdades muito sérias. Vai perceber. De onde você menos espera, a pessoa fala as coisas certinho, do jeito que está passando. Então, lá. Isso é um exercício para a gente já ir Agora, as 40 manobras e tudo isso, as dinâmicas de parapsiquismo, sabe a pessoa entrar mais nisso? Ela chega lá. Pode falar, Cris. Essa etologia. O primeiro item, os efeitos da autodedicação multiexistencial à busca da excelência em procedimentos evolutivos inegoicos. Sim. O que você está querendo com isso? Autodedicação multiexistencial. A busca da excelência em procedimentos evolutivos inegoicos. É o que vocês estão aí sendo chamados para fazer, né, na vida humana. Tudo é isso. O caminho é esse aí. E isso tem relação com, mais direito, com os trafores parapsíquicos, quando você numera tudo que você tem nisso. A paraperceptibilidade interassistencial. Coloca tudo que você tem, tudo que pode. Esse é o caminho. Agora, César, você passou alguma coisa na sua cabeça para falar aqui? Alguns minutos aí para trás? Eu senti uma onda daí de cima. Não, pessoal, é verdade ou não é? É verdade. Eu estava dentro da linha do que o Max tinha falado. Eu já perguntei para o senhor em tertúlia anterior a relação do Zéfiro e Allan Kardec. E quando o Zéfiro apareceu para Allan Kardec teria assassinado ele em vidas anteriores. E o senhor confirmou. Então, é um exemplo bem claro também da questão da assistência, onde a pessoa retorna para ajudar, às vezes até o próprio algoz. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o senhor soltou ali para o Loche, bem levezinho, dizendo que a Bíunia, quer dizer, que a monja teria sido sua filha numa vida anterior, e aí na sequência o senhor falou que, em função disso, a gente poderia entender melhor o contexto lá do que se espera por ti. Aí inevitavelmente, eu fiquei com uma dúvida aqui, que aí deu um nó na cabeça. O senhor poderia ter sido médico lá do Cristo Espera por Ti? Não tem nada a ver, né? Era o Zé que estava trabalhando. Aquele povo tudo tira os personagens. Aquelas pessoas reais que haviam envolvidas naqueles assuntos, naquela época lá, do Midi, tinha relação com a monja, comigo e mais gente. Entendi. Todo mundo. E essa Serexis, onde a monja foi filha do senhor, faz muito tempo, só para a gente ter uma ideia. Isso é o quê? Tempo. 2.000 anos? 3.000? 5.000? Por aí. Vamos parar por aí, já tá bom.
Mas é por aí. O negócio é assim mesmo. E o que o senhor acha que aconteceu? Qual foi o ponto que fez com que ela se tornasse a serenona que é hoje? Deixa eu só te falar uma coisa. Uma das coisas que eu ficava sempre encasquetado, desde que eu comecei a lembrar da teoria dos serenões, etc., era o seguinte: quanto tempo um cara fica como serenão? Então eu já vi que isso tudo é relativo. Porque a monja, que eu sei, tem milênios. Então, isso aí é uma coisa que precisa de estudar, quais são os fatores, é difícil a gente Então o senhor ver. está querendo dizer que quando ela era filha do senhor, ela já era serenona, é isso? Eu não sei, isso aí precisa estudar, tem uma opção de coisa que eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, eu lembro dela já serenona, já há muito tempo. Então a gente tem que ir com calma com isso, tem que examinar bem. Sabe como é que é? Gente, vocês pensam que é só a minha família que já teve serenona? A família assim, holocármica, policármica, holobiográfica? Não, muitos de vocês também tiveram. Mas, Valdo, peraí só um instante, você não disse que a monja se distanciou da gente ali perto de Tintagel? Como é que é? Tintagel. Tintagel, quanto tempo faz Tintagel? Ah, não faz milênios. Pois é, quanto? O que é isso? Não. 900 anos? Você está brincando? Tintagel. É? Pois é, mas isso aí é fichinha. Pois é, pai. E daí? O que eu tenho que ver com isso? Não, peraí, não, explica direito. Quanto tempo tem esse Tintagel que você fala aí? Eu não sei. Esse negócio, quando vai muito lá profundo, para o remotíssimo, eu tenho dificuldade de saber. Eu já não entro muito. Aquela vida que você fala por volta de 1100, não tinha a ver com Tintagel também? Não. Não? Não tinha a ver. Pelo contrário, essa aí tinha que ver com os processos da Europa, eu estava envolvido Sim, até mas aqui. Tintagel... E outra coisa, e isso tudo era decorrência depois que eu deixei os processos da China já há muito tempo. Então, Tintagel já foi... 1100 é agora. Isso faz 900 anos, não vale nada. Mas Tintagel, então... Agora, ó, vocês têm que estudar o seguinte, Stonehenge. Olha aí, Stonehenge é de quando? Vê aí quando é. Vamos ver ali. Bem, a região sim. Vamos ver. Né? Quando ela perguntou, eu estava pensando na vida que você estava... Stonehenge, qualquer coisa que for falar ali, ainda é chute. Que é muito mais para trás. Chute. Vamos ver o chute que vai ter histórico. São chutes históricos, porque ninguém sabe daquilo real. Valdo, Tintagel foi antes da Grécia? Não, você tem que entender o seguinte, Tintagel e Stonehenge, qual a relação da coisa com o outro? Pois é, tudo junto. Ela ainda não entendeu, ela não sabe nada de Tintagel. Olha, Tintagel que eu estou falando não é gel nem tinta. Começa por aí. E tem relação com Stonehenge. Agora, veja. Não está pegando. Pois é. Mas olha depois, Stonehenge, quando é que foi? Hein? Aqui, ó. Ele está falando ali. Fala para ela. Os druidas. Para começar. Professor Valdo. O que é 4.000 anos? Não é nada. Professor, é assim. Os druidas entrariam aonde? Nessa, Como é que é? Os druidas. Druidas? É. O que tem? Tintagel e... os sei, druidas não, eram mas isso aí é secundário, ele é pequeno. Ele é pequeno? Aqui, ó. Aí a Stonehenge é da idade do bronze, 3.100 antes de Cristo. Quanto? 3.000 e quanto? 3.100. Foram as primeiras... Ó, isso é o que a história está falando, tá certo? Não, mas nessa época aqui eles já tinham algumas coisas lá, não tinham ainda aquelas pedaços de pedra enormes, mas eles já tinham alguns trabalhos que eles faziam. Agora, Tintagel e lá tudo é a mesma coisa. Sabe como é que é? Agora, a Grécia não está sabendo disso. E a gente sente aquilo lá como se fosse tão pertinho lá, estou falando com Tintagel, como se fosse tão... sei. Que loucura. Sei.
essas coisas eu conheço. Fica vivo desse jeito mesmo, de tanto tempo assim? Sabe não, se você não viveu há 300 anos lá, outro dia, você pensa que nós vivemos num lugar só uma vez? Ter vivido lá há 300 anos, mas ter tido a tal experiência da separação, não foi agora, não foi há 300 anos. Mas pensa nisso. Agora, ó, vocês não devem ficar encabulados com esse negócio de milênio, não. Isso aí é um pouco relativo. Vamos com calma. Se for examinar a consciência em si, o negócio é... Historicamente, tudo tem seu valor, tem as coisas todas, mas... Agora, é bom a gente pensar em milênio assim, para a pessoa começar a dar valor para as coisas e também desvalorizar certas coisas, né? O que é 100 anos aqui? Não é nada. Gente, eu vou completar 80 anos agora. Eu tenho lembrança dos meus negócios antigos como se fosse hoje. Eu tenho uns troços que me encabulam. Eu lembro das coisas todas lá da casa do meu pai, lá de 1935. Eu tinha 3 anos. Eu vivi lá até os 12. Eu passei 9 anos naquela casa, junto com eles. A casa é trágica. Meu pai morreu lá, meu irmão morreu lá, um monte de coisa aconteceu lá. Agora, o que se passa? Eu lembro do assoalho. Eu lembro do teto. Eu lembro das imperfeições das paredes que haviam lá. Eu, como criança. Nesses 9 anos que eu passei na casa. Eu sou capaz de fazer o jardim com todas as plantas que haviam lá em casa, que a minha mãe plantava. Como é que é isso? Eu lembro, por exemplo, da cerâmica, das portas, como é que era. Tudo recortado, os negócios, tudo. Sei das janelas, o negócio todo, o que havia, como é que era. Tinha uma janela que era diferente das outras, porque ela servia para fora e servia para a sala de jantar. Sendo que a sala de visita não tinha nada a ver com aquilo, tinha a porta e tinha a janela do outro lado. Umas coisas tudo diferentes. Outra coisa, tinha uma parte da casa que foi preciso colocar um negócio forte de aço para segurar para a parede não cair, para não abrir. Você está entendendo como é que é? Tudo isso eu sei, lembro dos detalhes. Agora, vê, tudo coisa de criança. Agora, velho, na minha idade... tem lembrança realmente nítida da infância. Quanto mais remoto, mais nítido fica. Às vezes você tem dificuldade de lembrar coisa recente. Eu, por exemplo, às vezes não tenho ainda assim grande, não. Mas agora, essas antigas são perturbadoras. O problema de você lembrar. Entende? A nitidez, detalhes. Esses perturbam a situação. Uma outra coisa. A coisa é tão grande que se eu começar a pensar, eu sou capaz de reviver aquilo tudo, como se eu estivesse no lugar. Isso é impressionante você pensar. Então agora pensa. Por exemplo, quando eu tinha esse processo meu de recorrente, que eu via que o negócio estava me despedindo, o negócio era assim, com tudo quanto é detalhe. A hora que eu cheguei na Inglaterra, que eles falaram, você vai ver os negócios, entra por aí. Eu fui. A hora que chegou numa determinada estrada, lá na terra do príncipe, lá, como é que chama? Cornualha. Eu vi o negócio, não, aqui são as árvores, ali tem um negócio assim, ali tem outra coisa. Fui olhar e tem. O que é bom que lá na Inglaterra você pode ver que é tudo parado no tempo, né? A Europa, a maioria é assim, né? Fez aquilo, o tradicionalismo sustenta tudo. Cheguei lá, ouvi tudo como é que era. Não tem saída. Professor, essa retrocognição que você teve com seu irmão, lá atrás, que ele estava preso e tal, isso foi na época do 1100? Não. Não, tem nada a ver. Negócio pelas coisas que eu estudei, aquilo é muito antigo. Eu vi alguma coisa que parecia ser aqueles negócios das guerras dos camaradas da Grécia. Que na Grécia tinha uns troços daquele jeito. Hein? Não, tinha aquelas turmas que brigavam uns com os outros, né? Tinha uns negócios até de telas, aquela coisa. Para mim, a roupa lá lembrava daquilo para trás, das coisas que eu estive olhando. É coisa muito antiga.
Agora, eu nunca pude ter retrocognição exatinha do processo. Nunca. Agora, eu noto que eu devia de ser como é que ele chamava nisso aí? Tem vários nomes, né? Tipo questor de Roma, alguma coisa nesse sentido. Um cara que tinha liderança política dentro da área toda, e que aquilo estava afetando muita gente. E o camarada fez besteira enorme, imensa. Você está entendendo? Tinha um monte de coisa nesse sentido. Agora, que eu vi o seguinte, ele não foi morto. Não. Mas ele foi preso como se estivesse sob tortura para falar a verdade, para fazer a confissão do jeito que eles fazem até hoje. Agora, o lugar era úmido, só pedra, devia ser debaixo de uma espécie de castelo, sei lá o quê. A gente desceu aquela escada tudo de pedra, com o negócio todo. Agora, um ambiente horrível. Horrível. Entendeu? Da situação. Uma outra coisa, havia outras pessoas lá. Aquilo devia ser uma cadeia, um presídio, alguma coisa nesse sentido, subterrâneo. Mas então ele... Tipo catacumba. Você está entendendo? A impressão que dá é de catacumba. Você nessas vidas anteriores, você tem alguma relação com a criação das catacumbas de Roma? Não. De Nada. Roma. Tem muita coisa de Roma que eu não entendo. Entendeu? Eu estava noutra e agora entrei depois com o processo de direito. Mas a hora, por exemplo, que eu já peguei o negócio de direito, tem muita coisa que era daí para melhor, eu já não regredi tanto. Isso aí me ajudou. Viu? Só estava ligado. Nesse caso aí do seu irmão, ele era um delinquente, vamos dizer assim. Vamos dizer, ele era um inimigo político de guerra, né? Inimigo de guerra, belicista. Tinha isso tudo. Tá. Entre o povo que estava em luta. Tá. Agora, e o seu erro... o que me faz lembrar é por causa desse negócio. Vocês olham lá na época da Grécia, que tinha aquelas tribos, tipo tribo, né? Que brigava. E o teu erro aí foi porque você o condenou? Não. O erro ali é que eu tinha que mexer com aquilo, né? Por exemplo, na hora que eu tive aquilo, eu comecei a pensar nas coisas do meu avô, fui conversar com meu avô. Nessa ocasião, eu já não era mais delegado. Então, eu perguntei para ele, como é que é ser delegado? Escuta para mim, fala para mim, diz para mim, como é que é isso? Então, o meu avô foi falar como é que era, que prendia, porque eu me senti lá como se eu fosse uma espécie de delegado da época, da área. E era o que você já não poderia ser. Não, ali, vamos agora entender, até chegar naquilo, o rolo que nos devia de ter. E depois disso, que rolo que é que não tem? Eles me deram uma dica, né? O que era? Uma outra coisa, ali eu não era vítima. Sei lá se eu não era o algoz, até que ponto. Então aquilo tudo tinha que pensar. Foi isso que a minha conclusão foi essa. Que quem estava preso era ele. Eu estava com o mando na minha mão. Isso é terrível. Talvez nem tenha feito nada errado, mas não conseguiu fazer homem super no caso. Não, mas tudo indica que sim, porque os caras que estavam lá do lado, os caras lá, os militares, estavam comigo, que equivale a militar da época, né? Eles estavam muito conscientes de tudo, sabia de tudo, tinha um monte de coisa. Então, devia ser o SNI bravo deles lá, o Serviço de Inteligência, com o negócio todo. Agora, lá era uma verdadeira catacumba, o lugar que nós fomos. Eu disse sim. Entende? Outra coisa, base de tocha, tudo de tocha. Mas o que você queria falar? Depois dessa vida que o senhor teve em Roma, que o senhor teve mais relacionado com o direito, o senhor teve outras vidas em que o senhor trabalhou mais com direito diretamente? Não. Alguma coisa. Alguma coisa. Foi. Mas o negócio vem da Grécia. Lembra que eu tive a retrocognição lá, que o senhor estava despachando? É bem antes. É bem antes. Então. O negócio de Roma, os troços todos aí da turma de jurisconsultos. Isso tem 2000 anos. Outro dia. Sim, mas depois disso o senhor ainda passou a ter alguma relação mais direta com o direito? Tem umas coisinhas que eu lembro que tinha relação. Tá. Uma outra coisa, aquele cara que eu fui olhar no Nordeste, que era juiz. Outra coisa, esse cara aí, ó, aqui, que está lá, nórdico,
Também é despota. Tá. Eu vejo que tem uma relação muito grande. Outra coisa, é negócio com o nosso amigo Pontes. Tudo tem isso. Tudo é outra coisa. O Jânio. Vocês já notaram o Jânio sair da Amazônia aqui para cá para ficar no mestrado? Negócio assim. Tudo é despota. Tem tudo rolo. Por isso que eu queria ver aquela fotografia que já me deram lá do povo todo, de vocês. Quero ver quem é que são esses capatazes. São os capatazes. Eu tenho uma outra dúvida com relação à identidade extra. Essa identidade extra teria alguma possibilidade dela se constituir a partir de vivências em outros planetas ou não? É só na convivência aqui? A única coisa, se você está querendo, eu posso esclarecer uma coisa. Serenão tem contato com outros planetas. Então a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, esses serenões que eu falo, eu não sei de onde eles são, de onde que eles vieram, de que modo que é a relação que teve. Se nós formos estudar a vida deles, nós vamos ver a nossa. Alguns aí vão bater com vocês. Isso é outro planeta. Na ocasião do EM, eu quis saber dessas coisas, mas ninguém me informou nada. O EM também quis saber. O EM virou para eu assim, vem cá, vamos ver se tem algum serenão nosso aí, parente meu, eu estou doido para ver. Ele mesmo falou, você sabe, o temperamento dele começou a rir para mim. Ele tinha razão. Então, assim, por hipótese, quando o senhor chegar lá na posição do serenismo, quando o senhor virar serenão e estiver eventualmente trabalhando em outro planeta, o senhor pode utilizar a identidade extra do Zéfiro, que foi constituída aqui? Pode, tudo é possível, né? Isso aí depende do que é. A gente não sabe, né? Por exemplo, uma identidade extra de um serenão que esteja trabalhando conosco, desses 60 e 54 que a gente achou que tinha na Terra, ou que tem na Terra, ele pode estar usando um nome que é de outro lugar, que ele não sabe nada. O senhor disse que o traforo onipresente pode sumir quando a pessoa encontra-se em um meio social diverso do qual ela se manifestou. Nesse caso, qual a técnica a ser aplicada para fazer com que ele reapareça nesse novo meio? É conquistar o ambiente. Então, pensa bem, uma pessoa tem um traforo dela aqui, que é, por exemplo, assim, de assistencialidade aberta. Ela age com todo mundo, fala claramente, faz até atalhos falando. Aí, ela é levada para um país desses que tem atualmente, de ditadura. Você acha que ela vai ter traforo onipresente lá na ditadura do nosso amigo da Líbia? Quer dizer, amigo de vocês da Líbia? Amigo de vocês da Líbia? Não vai ter. É isso que eu estou falando, viu? Vamos pensar aí. Percebo que as tertúlias estão cada vez mais engraçadas, sem perder a seriedade dos assuntos prioritários da evolução consciencial. Considero o humor um elemento facilitador da interconvivialidade e catalisador das recins. Em tertúlia passada, o senhor disse que já escreveu livro sobre humor que não foi publicado. Sei que seus livros têm foco no estudo da consciência e que está trabalhando no dicionário de argumentos da conscienciologia. Mas faltam referências para um estudo mais cosmoético do humor. Não, eu já escrevi sobre o humor, tem muita coisa por aí, não é bem assim. Poderia disponibilizar esse material, sugerir autores para estudo? Olha, tem que ver, a maioria do humor hoje é muito escrachado, é na base de besterol, tem muita besteira nisso, quase sempre é o chamado humor negro, então eu não sou favorável a isso, é difícil ver. Agora, o bom humor que nós temos tem que ser um bom humor cosmoético, evolutivo, assistencial. Então, é um processo assim, ameno, né, cordial. Isso aí muda, é outra condição. Agora, por exemplo, isso tudo é em termos. Por exemplo, eu tenho bom humor aqui, mas umas verdades que eu falo às vezes são horríveis. É morde-a-sopra total. Mas eu não chego a falar no morde-a-sopra, mas eu ajo como morde-a-sopra. É verdade ou não é? Você mesmo fica falando, como é que você fala? Como é que é? Pois é. E esse é o processo do morde-a-sopra. Isso é inevitável. Então, veja, esse humor cosmoético, ele tem que trazer no bojo atares. Senão não adianta nada.
Vocês estão entendendo o processo da tarde nisso aí. Então, por exemplo, se tem humor, mas que não tem esclarecimento cosmoético, não adianta nada. Um verbete para você poder colocar essas técnicas. É interessante mesmo, quer dizer, o bom humor com atares. Até para contrapor o que tem hoje na Socinha. Eu queria fazer isso, mas os amparadores mesmo falaram que eu devia de acabar com todas as minhas anotações. Eu queimei o livro há muito tempo. Mas um verbete que você pudesse tratar... Eu queimei o livro aqui em Fósforo, depois nós viemos para cá. Mas eu digo um verbete que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, seria interessante. Né? Vamos ver isso aí com calma, não é isso? Agora, eu acho que aqui nós já temos muitos, vamos dizer, humoristas. Você está entendendo? Eu, na minha condição de bufão humor, já venho falando isso o tempo todo, não é isso? Então, eu acho que não está precisando tanto assim. Entende? Porque só falta fazer esse clube. Esse clube não tem. O clube dos humoristas aqui não tem. Tem vários clubes, mas esse aí não tem, não. Tem vários tipos, várias modalidades, etc. Tal. Mas, olha, de modo geral, nós ficamos, então, com o Trafor onipresente. Eu espero que vocês agora possam buscar qual é o seu Trafor onipresente para a gente estudar a coisa melhor. Isso vai ser importante para a gente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 81 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 50 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados. Alexandre e Juliana, complementário, loja, congressos intermissivistas, professor Mário, palestra shopping, Rosa, programa verbetografia, Vivian e Adélio, segundo encontro de empreendedorismo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu e Alexandre, a gente está aqui para convidar vocês para participar do acoplamentário, que vai ter agora esse final de semana, do dia 15 a 17, né, de julho, com os EPICONs Adriana Lopes e Leonardo Firmato. Sim, essa é uma parceria do CEEC com a Sinvexis, e eu gostaria de ressaltar que o tema da turma é intermissivista. E tem relação direta com o Congresso do Intermissivista, que vai acontecer logo depois. Então, aqueles que se sentem pessoalmente ligados, não é, que querem estar mais envolvidos com todo esse processo que está acontecendo aqui, né, ligado ao trabalho com os retomadores de tarefa, está aí uma oportunidade, né, de estar mais envolvidos com essa assistência nos preparativos para o Congresso. Então, maiores informações, inscrições, aqui na recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de divulgar o congresso que já foi mencionado, o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. Fazendo uma correlação com o que foi discutido aqui na tertúlia, a importância do vínculo, da vinculologia. Esse vai ser um evento muito importante no sentido de reforçar os vínculos entre os intermissivistas. É o primeiro grande encontro com essa proposta de reunir os intermissivistas, inclusive os retomadores de tarefa. Então, vale a pena todo mundo se programar, porque vai ser um evento histórico. É um ponto de partida aí muito importante para todos nós em relação a Max ProEx. Então, o evento começa no dia 22, próximo dia 22, é sexta-feira, com o curso do professor Valdo Vieira. Vale a pena lembrar que o curso ele é gratuito. E, na parte da tarde, já temos algumas conferências já dentro do Congresso. E aí vai até domingo. Então, 22 a 24 deste mês, agora, julho, nós vamos ter o Congresso Internacional dos Intermissivistas e também primeiro encontro dos retomadores de tarefa. Contamos aí com a presença de vocês. Obrigado. Alô a todos. A CIP convida a todos a participar da palestra no shopping amanhã, às 19 horas. Aparece com a Rosiane Delgado. O tema vai ser pensamento positivo. Convidamos a todos a participar e quem puder convidar seus amigos, parentes
e colegas para poderem participar. É um evento dentro do shopping, no segundo andar, na sala de reunião. Todos vocês vão estar lá sendo acolhidos lá pela CIP. Obrigado. Boa tarde. Nosso convite aqui é para o programa Verbetografia. Para aqueles que moram fora de Foz do Iguaçu e que já vêm para o Congresso do Intermissivista, se puderem chegar um pouquinho antes, né, na próxima segunda-feira, poderão fazer o nosso programa Verbetografia Intensivo. Esse programa, ele trabalha todas as sessões dos verbetes, ele ajuda a gente a entender as interações entre as sessões dos verbetes, e a proposta dele é montar um campo de escrita favorável para que no final a gente saia com o nosso verbete pronto e encaminhe esse verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, assim, a gente convida todos. O curso, então, vai ser dia 18, 19, 20 e 21, a parte presencial. Nós temos 3 aulas virtuais que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo, e que as pessoas já podem ir acessando essa página, não precisa da inscrição para ouvirem, para assistirem essas aulas virtuais. O que a gente pede, a inscrição, é para essa parte presencial, do dia 18, 19, 20 e 21. Então a gente espera vocês. Obrigada. Pessoal, lembrando novamente, o evento, o encontro agora nesse final de semana, né? O segundo encontro de empreendedorismo da CCCI, sexta-feira começa às 18 horas, pessoal. É interessante que começa com Welcome Coffee, né? Já começa com comida. Então, tem o coffee break inicial e depois nós vamos ter um coquetel na própria sexta-feira. Teremos a presença da CIF na sexta-feira. Então, a CIF vem aí na sexta. No sábado nós temos a presença do PTI, a gerência do PTI Empreendedorismo vem aqui para nos explicar como funciona a incubação de empresas no PTI. E no domingo nós temos a presença do SEBRAE, explicando também as questões relativas ao curso Empreendtec. O Empreendtec é como se fosse um ECP1 de empreendedores. Eu fiz o Empreendtec, achei excelente, é uma reciclagem em termos de empreendedorismo, e nós queremos provocar que haja o Empreendtec dentro dos empreendedores aqui da CCCI também, tá ok? Bom, então como a Adele falou aqui, o curso ele faz uma interface entre os empreendedores da Conscienciologia, o que há hoje disponível aí na comunidade da cidade de empresas e instituições que já fazem apoio ao empreendedorismo. Então, a gente está lançando, dentro do discernimento, o espaço do Interoffice, que é um espaço para viabilizar para quem quer iniciar o seu próprio negócio. O evento ele tem um custo de R$30. A inscrição pode ser feita no discernimento pelo telefone 2102-1400 e o e-mail é gerência@discernimento.org. É interessante reforçar para que sejam feitas as inscrições o mais rápido possível, para a gente poder saber qual é a quantidade de pessoas que vão estar presentes e até nos prepararmos também aos palestrantes nesse contexto, tá ok? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é dividendo da mega euforização. Especialidade mega euforizaciologia. Obrigada e boa tarde a todos.